Interessante, né? A gente tava falando sobre o mover, né? Das experiências pessoais, né? E aí eu quero voltar para esses 2 anos que nós caminhamos e conversamos algumas coisas, né, pastor? Porque é justamente isso interessante. E quando não há essa experiência, e quando não há, eu vou colocar como resposta, né, de Deus, mas Deus sempre está ao nosso encontro, Ele não nos deixa nunca, mas eu quero trazer. E quando Ele não responde, quando nós não conseguimos ouvir essa voz, quando nós não temos essa experiência pessoal, porque às vezes o Senhor falou uma coisa interessante ali no começo, que às vezes a gente precisa estar, de alguma maneira, a gente quer estar alimentado por esse mover, né? Porque é muito bom eu chegar numa igreja, eu chegar num encontro, eu chegar num retiro e eu ter essa experiência, como eu citei para vocês como exemplo, mas eu queria chegar realmente para provocar esse assunto no sentido assim, e quando não acontecer? Quando eu me sentir afastado, eu ter a falsa impressão, né? Impressão. De que Deus não está comigo, que não está perto, que eu não estou perto, ou seja, eu não sinto a presença. E quando não acontece, como que eu vou continuar essa caminhada? Porque é aí que é interessante, porque foi exatamente algumas experiências desses 2 anos que eu tive, eu não sei o Senhor, porque eu passei em momentos que eu tinha essas experiências, que é bom, porque eu sempre costumo falar pro pessoal que a gente caminha, né, que é um presente, né? Você ter uma experiência assim, é um presente que o Espírito Santo te dá. Você ter essa experiência com ele, você ter esse... Mas às vezes nem sempre você vai ter essa experiência. E esses 2 anos, essas experiências que a gente quer compartilhar com vocês é exatamente isso. Como esse deserto que às vezes nós passamos, como Jesus passou. E o Senhor me corrija, então eu sempre vou pedir para o pastor Edson me corrigir aqui, algumas coisas eu posso falar errado, mas Satanás tentou Jesus para ele ser usado algumas coisas, né? Chamar os anjos, invocar os seus anjos e tudo. E Jesus não fez. Jesus citou a palavra, Jesus trouxe realmente a verdade, a palavra, mas ele precisava passar aquele tempo no deserto, inclusive que o Espírito de Deus levou ele para aquele deserto. E nesse momento de deserto, e nesse momento onde você vê, por exemplo, um vale de ossos secos e o Espírito vem, profetiza, filho do homem. E você, mas eu vou profetizar, só tem ossos aqui, cara? E essa experiência desses 2 anos que eu acho interessante, porque nós não temos parece que eu não tô se exibindo, gente. Na verdade, a gente tá expondo momentos de fraquezas, momentos de dificuldades, nós como, né? De dúvidas, e a gente quer trazer isso para você entender. Mas de todas as experiências que nós tivemos ao longo de, sei lá, 40 anos de ministério, mais até 30... já estamos para 14 anos de ministério, talvez, de caminhada, na verdade, né? A gente também tem tido essas experiências. De pastoreio, acho que são 2000, são de estar na obra, são mais de 30 anos. Mais de 30. E é interessante porque a gente teve, né, as luzes, os louvores, os shows, eu vou trazer também isso, o jogo de luzes, aquele movimento que ajuda, não? A gente gosta, né? Porque é legal ter, né? Faz parte, mas a gente também não teve. A gente não teve, eu vou dizer a palavra que não é uma verdade, mas eu vou dizer só no sentido de você entender, a gente não teve nada. Teve momentos que nós achamos que nós não tínhamos nada. Eu dizendo por mim, mas talvez o Senhor também... Como diz o Tales, né? Nada além da promessa. Nada além da promessa. E aí? Que isso é maravilhoso também, né? Eu acho que aí é onde você amadurece. Eu acho que nesse deserto, nesse vale, né? Porque nas montanhas você tá ali, Deus te pega pela mão, vamos subir, vamos embora, né? Mas esse vale, naquela coisa do marasmo, naquela coisa acho que nada tá acontecendo, não tô vendo. Eu acho que é o amadurecimento, né? É onde você vai amadurecendo, porque Deus já falou. Eu acho isso importante, nós temos isso muito dentro do nosso coração. Já há uma palavra lançada, ela já foi lançada. Como nós temos comentado sobre terreno, esse terreno fértil, o terreno fértil é o nosso coração, a palavra foi lançada. Nós nunca tivemos tanta palavra sendo lançada na humanidade como tem sido lançada agora. Você tem oportunidades de ouvir uma palavra toda hora, todo instante. Verdade.
A pergunta não é, a palavra é boa, semente é boa, o semeador é maravilhoso, né? A chuva cai para todos, o sol brilha para todos, mas o terreno é importante. Então, esse terreno precisa estar preparado e receptivo para tempos em que você não tem nada. Porque é o tempo em que a semente está lá e ela está germinando e ela está criando raízes e ela tá... Talvez você está vivendo isso e a gente está conversando com você aí agora que está passando exatamente isso. E você não tem tido... não, Deus não fala comigo. Não, Ele fala contigo, Ele tem sim falado, Ele já falou. A verdade é que eu preciso me apropriar dessa palavra e caminhar com ela. Qual é a palavra que tem te guiado hoje? É isso que é importante, porque nesses dias, nesse tempo que nós vivemos, teve dias em que teve que se apropriar da palavra e dizer, eu creio, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Porque não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Então, nesses dias que não tem, para mim, existe uma palavra só, é amadurecimento. É quando eu amo a Deus, independente de, né? É quando eu chego na igreja, eu não tô na primeira fileira, eu tô na última. Ou eu tô lá no meio, né? É quando eu chego na igreja e eu não recebo uma garrafinha d'água. Porque a autoridade não, você tá ali, você tá no meio do corpo e você, sabe? É quando você chega na igreja e você tá ali. Né? Você tá ali para adorar esse Deus e compartilhar junto com o povo de Cristo, né? Junto com a igreja. E é amadurecimento. Eu acho que existe uma palavra só: amadurecimento. Quando eu não vejo os sinais. Jesus dizia muito isso aos discípulos, né, Andinho? Vocês estão comigo pelo pão, vocês estão comigo pelos sinais, pelas maravilhas, né? E aí ele disse, pode ir embora. pode ir embora. Eu falei, como vou embora, né? Como é que eu vou embora, né? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, Pedro falando. Ele diz, não, pode ir embora, porque vocês estão comigo pelo pão. É só pelo pão? É só pelo que eu faço? É só pelos sinais? É só pelas maravilhas? Né? Não, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? E aí é nesses dias em que você amadurece. Ele diz, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu ganho. Não está pelo que eu ganho, está pelo que Ele é. E pelo quem eu sou. Quem eu sou com Cristo. Né? Tem vários livros que dizem assim, quem é você quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo. E é interessante, né, essa questão de Pedro. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mais pra frente, sobre adoração e tudo mais, né? Mas é interessante, né, que Pedro fala assim, pra onde, Senhor? Né? A gente tá falando, pra onde eu irei? Exato. Se só tu tens palavras de vida. Exato. E é interessante, vamos voltar para a ótica humana, pastor. Eu vou conversar com o senhor aqui. Mas só você pode. Falou uma coisa interessante. Eu não posso me esquecer assim, para onde eu vou, né? E é interessante, talvez você olha para dentro, você diz, para cá? Olha para fora, não se vê. Para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Então, né? Talvez tenha alguém que tá falando exatamente isso. Tá, mas para onde eu vou? Né? Vá para Cristo. Vá para Ele. Cristo. Vá para Ele. Vá para Ele. Encontre Cristo no teu carro hoje. Encontre Cristo no teu quarto hoje. Sem os artifícios, né, que te levam a se emocionar. Encontre Cristo. E essa questão de para onde eu irei, né? Se você olhar numa ótica humana, será que Pedro não tinha para onde ir? Pedro deixou tudo por causa de Cristo. Mas ele tinha experiência de pesca, ele era um pescador, ele tinha... Tanto que ele volta. Ele volta depois. Então ele tinha lugares para ir, se ele quisesse realmente na parte humana. Mas por que ele diz isso para Jesus? Ele não estava mentindo. Eu não tenho para onde ir. Porque o encontro que ele teve com Cristo mudou a perspectiva, fez ele reavaliar aquilo que era importante. Exatamente. Aquilo que de fato era real. Porque ele fala assim, Senhor, não tem para onde eu ir. Não tem sentido. Não tem mais sentido. Nada tem mais valor que estar contigo. Para onde o Senhor está indo? Só tu tens a palavra de vida. Não tem para onde eu ir, porque ele começou a reavaliar tudo ao redor dele. E talvez isso foi uma das experiências, e o Senhor provavelmente vai concordar comigo em algumas partes, que foi uma das experiências mais maravilhosas que nós tivemos nesse tempo, dizer assim,
eu tive que reavaliar o que é realmente importante para mim, na minha caminhada, na sua caminhada, porque teve momentos que eu não ouvia a voz, eu não tinha experiência, era uma frieza, era tudo... Cara, as coisas não estavam acontecendo, as contas estavam vindo, né? O negócio estava pegando fogo. E eu vou dizer para vocês, a gente sabe que se você olhar nossa trajetória, nós buscamos conhecimento, nós estudamos, nós tentamos profissões e tudo mais, mas tudo isso é muito importante. Né? E tudo isso é muito importante, crescimento pessoal, enfim. Mas nada disso faz sentido quando você tem um encontro real com Cristo. Tudo passa a ser perda, como o Paulo falou. Comparado. Só um bastidor aqui para você entender o que nós estamos falando, né? O modo andinho. Nós estávamos em uma conversa sobre esse momento e há 2 anos nós estamos aqui, né? Há 2 anos nós estamos nessa para ter essa conversa e para começar, para dar um pontapé inicial. E eu me lembro de uma das últimas conversas que eu tive com o Anderson, ele disse assim para mim: não me venha falar mais nada. Não vamos conversar sobre nenhum assunto, não vamos conversar sobre nada, sobre algoritmo, sobre nenhum negócio novo, não vamos conversar sobre nada. Não adianta, nós vamos correr para qualquer lado, para qualquer lugar, e Deus vai nos chamar. Então é muito interessante, porque é isso mesmo. Quando Pedro está dizendo assim, para onde eu vou? Porque você olha para um lado e diz, mas será que eu vou voltar para uma circunstância que você não se vê, mas também você não vê o outro lado. Você não vê o que vai acontecer. E aí Jesus está dizendo, eu sou suficiente. E essa suficiência que a gente está... que é maravilhoso poder encontrar nele, né? Essa suficiência, né? É nele que há a satisfação, é nele que há a plenitude, é nele. E isso não te isenta dos dias ruins, não te isenta das dificuldades, não te isenta dos dias de silêncio, não te isenta dos dias de frieza, que você não sente nada. Você coloca aquele louvor top 10, e assim, não, esse aqui mexe com as minhas entranhas e não acontece nada. Não acontece nada. Porque não é pelo que eu me emociono, é pelo que eu creio, e ele está ali, em silêncio, né? As pessoas conhecem Pegadas na Areia, né? Isso é um clássico, né? Oh, Jesus, onde é que você estava quando eu passei o momento mais difícil da minha vida, né? Eu só vi uma pegada na areia. Eu falei, te peguei no colo e a pegada que você viu é a minha. Parece simples, mas é verdade. Tem momentos em que Deus nos coloca em um lugar que Ele te protege. E Ele não fala nada, né? E tem momentos que Ele não fala nada. Talvez você está vivendo esse tempo que você não está ouvindo nada. Você está dizendo, não, mas eu estou um freezer, eu estou uma geladeira. E eu quero te dizer que Ele está aí contigo. E Ele está com você. Está com você. Quando você não consegue falar nada. A oração mais eficaz na Bíblia, uma das mais eficazes da Bíblia, é a de Ana. Quando ela só foi considerada que estava embriagada. E a resposta foi eficaz. Porque não é o tanto da minha eloquência em falar com Deus, é o meu coração colocado diante dele. Talvez você tá aí dizendo, eu não tenho força nem para orar. Eu acho que nós tivemos nesse tempo dias em que nós não tínhamos força para orar. Eu tive momentos em que eu disse para Deus, o que eu posso fazer é estar aqui. E eu estava ali. Só estava ali. Sem força para orar, sem força para cantar, com o violão empoeirado, a Bíblia ainda cerrada, e tinha dias que eu lia e aquilo não penetrava. E eu disse, o que eu posso fazer é isso. Estar aqui, né? Estar aqui. Disponível. Estar aqui. Nós vamos compartilhar em grandes momentos disso. E é bem interessante, né? A gente falar sobre essa questão de... A gente não sabe o que você está passando, né? E talvez você esteja passando uma fase que nós vivemos muito, é que você... Se você sente frio, se você não consegue sentir a presença, talvez você tenha em várias igrejas também, você tenha, né? Buscado maneiras de se chegar a Deus, né? É interessante porque eu me lembro que eu fui em lugares maravilhosos, igrejas maravilhosas, com boas palavras e
Só que não é lá. Não é lá fora. É dentro. É dentro. Porque o seu coração é uma terra, né? Uma vez eu vi uma pessoa compartilhar aqui uma experiência que é interessante, que o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente tá vendo algumas, né? A gente tá vendo e Deus vai falando, né? Às vezes você olha o sol, você olha o nascer do dia, Deus tá te falando algo sobre aquilo, a ave voando, e eu tava vendo uma pessoa, né? Mexendo na terra com a enxada. Uhum. Só que é interessante, porque quando a gente pensa em terra, em semente e fruto, né? A gente pensa sempre o quê? Tá, você coloca a semente, é muito importante a semente que você coloca, e você escolhe o que você vai semear, mas você não escolhe o que você colhe. Você vai colher aquilo que você semeou, né? Então essa palavra estava muito desenhada pra mim, né? Você vai plantar uma semente lá de laranja, vai nascer laranja. Você escolhe. Só que aí o Espírito Santo me parou, pensa um pouco mais. Eu assim, pensar um pouco mais. E aí eu olhava aquela pessoa capinando ali, mexendo na terra, né? Ele tava mexendo na terra, na verdade, arando a terra. Pensa um pouco mais. Ele falou assim, não é a semente. Um pouco antes. Aí eu assim, a terra. Ele tá arando a terra. Ele tava mexendo na terra. E isso talvez seja o momento onde você está, onde nós estamos, de mover a terra. Porque antes de você colocar a semente, você precisa arar aquela terra, preparar aquela terra para que a semente realmente vá naquela terra e ela germine, ela, né? Sim. Realmente rompa aquilo, mas precisa ser uma terra nutritiva, tenha nutrientes para aquela semente. E é interessante que e aí o Espírito Santo começou a falar uau, e a terra é o teu coração. A terra não é a igreja X, a igreja Y, o louvor X, o louvor top 10, o louvor... né? Não é a terra, o teu coração, adentro. E aí ele começava a mexer aquela terra, precisava e mover a terra. Às vezes a terra tá compacta, né? Sim. Ela tá firme, né? Ou seja, ela tá sólida, né? Às vezes o nosso coração tá assim, tá firme, tá sólido, não quer mover, não quer mexer. E aí ele precisou mover aquela terra, preparar aquela terra, amolecer aquela terra. Sim. E é interessante, pra finalizar só isso que eu tava me lembrando, que ele tava no horário de sol, assim, sabe? Perto do meio-dia, assim, no começo demanda um esforço, demanda sim um sacrifício de você estar ali naquele momento, mas preparando a terra, para que a semente venha para a terra correta. Não é uma terra de pedregulhos, não é uma terra de de espinhos, né? É engraçado que Jesus vai falar sobre essa parábola, ele fala em Marcos, né? Quando ele fala sobre isso. E no final dessa parábola ele diz assim, se você não entender essa parábola, você não vai conseguir entender nenhuma das outras. Jesus deu como um ultimato, se você não entender essa, você não vai entender as outras. E é interessante porque Jesus, quando está falando sobre isso, ele não está falando do que ele não está vendo. A Bíblia diz que ele sobe num barquinho e se afasta da terra, então a visão de Jesus era para a terra, do mar para a terra. E quando ele está olhando no mar para a terra, ele está vendo os campos, e os campos estavam sendo semeados, então muito provavelmente ele está vendo um semeador. E como que o semeador fazia naquela época de Jesus? Como que era arar essa terra na época de Jesus? Então, não havia uma semeadura a qualquer época do ano. Não era dessa maneira que as coisas aconteciam. Elas aconteciam de uma outra maneira. Ela acontecia a cada 6 meses. A cada 6 meses você poderia arar a terra. Mas o que acontecia primeiro, antes de arar a terra? Eles esperavam uma chuva, chamada temporã. Então tinha que cair essa chuva temporã para quê? Para que amolecesse a terra e pudesse ser arada, porque ela ficava um solo muito, muito duro. Então o que acontece? A primeira coisa não era... A primeira atitude era esperar esse mover para amolecer. Tinha que esperar a chuva cair. Tinha que esperar essa chuva cair e ela caía, e depois que ela caía, passava o arado. E esse arado rompia 10 a 20 centímetros da terra e depois se lançava a semente. Alguns faziam o contrário, lançava a semente primeiro, provavelmente na época de Jesus. Era exatamente isso que aconteceu, por isso que você vê 4 sementes sendo lançadas, a semente é boa. O semeador é bom, o semeador não desperdiçou, ele lançou. Então você vê sementes que caem na beira do caminho, que o texto vai dizer, em que as aves comem. E aí Jesus explica, é uma das parábolas que Jesus explica. Uma semente cai no meio de um terreno duro,
porque como eram estradas entre as lavouras, então as pessoas passavam, começa a subendar numa terra uma hora ou outra, daqui a pouco ela vai virar não um asfalto, mas ela vai ficar muito compacta e bem difícil de fazer. Então ela caía nesse lugar, outras caíam na beira do caminho e outras caíam entre os espinhos, né? Uma hora nós vamos poder compartilhar sobre essas terras, mas só para que a gente possa entender que é interessante, porque o terreno, a semente é boa, ela cai em qualquer terreno. Agora, esse terreno tem que estar preparado. É esse terreno que tem que estar preparado para receber essa boa semente e ela frutificar e ela criar, ela poder produzir o que ela precisa produzir. Né? Só para compartilhar, no final do texto, Jesus diz que ele produziria 30, 60 e 90. Uma colheita bem sucedida na época de Jesus era 15 por 1. Então Jesus está dizendo, quando o terreno é bom, um milagre vai acontecer. Quando o terreno é bom do teu coração, não há louvor ruim. Não há palavra ruim. Não tem culto ruim. Porque o terreno é bom. Porque o terreno está preparado. O terreno foi preparado, foi pronto para que receber a palavra. Para receber algo do Espírito Santo. Algo que Deus quer falar naquele dia. O terreno foi bom. Poderoso. E em relação a essa questão da terra, né? E a gente entender nesses momentos, né? Voltando para esse assunto também, como você falou, não importa, né? O culto vai ser bom, o louvor vai ser bom, a palavra vai ser boa, né? E de fato, esse tempo que a gente tem caminhado assim, a gente tem experimentado isso, né? Porque a gente... Cara, é incrível, né? Você pega o seu violão, você tá no ambiente, na sua casa, no seu secreto, você tá lavando a louça, você está dirigindo de Uber, você tá viajando, em qualquer momento lá o Senhor está, né? E uma das coisas que eu falei, das experiências que nós vivemos assim, porque talvez você esteja passando por uma fase assim, né? Há um chamado sobre a sua vida. Há um propósito sobre a sua vida. Deus te escolheu, porque se você está já vendo esse vídeo, Deus já te direcionou. Eu tenho convicção nisso, eu creio nisso, que Deus direcionou você nesse vídeo, né? E é interessante que uma das coisas que a gente conversava, né, passou nos áudios, a gente falava assim, não tem pra onde correr. Não tem. E aí eu falei umas coisas, parecem umas coisas estranhas, porque é um modo andinho, mas aí você vai filtrando, entendeu? Rapaz, eu tive que me conformar. A palavra parece estranha, né? Se conformar, mas não, eu tive que me conformar com aquilo que Deus quer pra mim. Porque às vezes a gente entra num estágio de a gente não se conforma com aquilo que Deus quer pra nossa vida, pro propósito, pro chamado. Porque é simples. Porque a gente tem dificuldade com o simples. Nós temos dificuldade com o simples, temos dificuldade com aquilo que é simples. Que é simples e é... Não, acho que não tem uma outra palavra para dizer. É simples. Aí você diz, nossa, mas é muito simples isso. Por que isso? E a gente quer o extraordinário, a gente quer o sobrenatural, a gente quer a teofania, nós queremos as coisas assim, queremos vento, fumaça, bater de asas, queremos uma revolução e às vezes é simples. Às vezes é muito simples o que Deus quer fazer, a maneira que Ele quer fazer, a forma que Ele quer fazer. Acontece o sobrenatural, acontece uma palavra profética, acontece um momento. Nós tivemos grandes momentos em que nós começamos a conversar assuntos corriqueiros do dia a dia e terminamos quase em lágrimas no final do áudio, porque a gente sentia a presença de Deus, de algo que era simples, né? De você voltar a uma clareza simples das coisas acontecendo e é isso. Nós temos dificuldade em aceitar que não será todo dia sobrenatural, não será todo dia extraordinário. Um mover gigantesco. Não será todo dia um mover gigantesco, nem todo culto será arrebatador. Nem todo culto será... Nós tivemos privilégios de termos sequências de cultos em que nós não queríamos que terminasse, né? Quando a gente via, estávamos 2, 3 ali entregues, arrebatados na presença de Deus e a igreja toda olhando para nós, dizendo,
que esses caras estão pensando? Mas a gente estava ali, então tivemos privilégios disso, mas nem sempre será. Nem sempre será. E isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente falou de Pedro, a gente falou dessa perspectiva de reavaliar, né? As nossas coisas. Tudo que nós vivemos ao nosso redor, as dificuldades, né? Quando você lembra lá da passagem que Jesus está no barco, descansando, porque Ele é a própria paz, Ele é o próprio descanso. E os discípulos estão apavorados, né? E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, porque talvez vocês estejam pensando assim, talvez você tenha uma conta, não sei porque me veio isso na mente falar, sim. Talvez você tenha uma conta que você precisa pagar, semana que vem você está apavorado, você está desesperado, talvez você tenha que pagar, sei lá, impostos da tua empresa, não tá, eu não sei, algo... Sabe que além da reavaliação é você entender que há um lugar de repouso em Cristo. Porque Ele é o repouso. Você descansa, mesmo você vendo uma tempestade. Você descansa, mesmo você passando por um momento turbulento, né? E eu acho que isso é um maravilhoso. O salmista vai dizer, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? Mas existem maneiras de espera, né? Uhum. Eu posso esperar preocupado. Eu posso esperar agoniado, você pode esperar ali, meu Deus, não, eu tô esperando, meu Deus, agoniado, você pode esperar agoniado, ou você pode esperar confiante. Uhum. Né? Então, esperei com paciência, esperei calmo, esperei tranquilo, é com essa certeza que Ele vai fazer, né? E talvez todos, né, nós somos casados, a gente... Sim. Minha esposa, a pastora Karen, a Karen é interessante a maneira que ela fala, porque o que eu não quero ouvir no final eu não te disse. Que todas as pessoas dizem, eu não falei pra você. Então muitas vezes você espera com essa agonia e no final dá certo assim, não te disse, né? Então, né, espere confiante que esse Deus, né? Esse Deus é extraordinário, esse Deus é fantástico e não vai te deixar. E lembre das coisas que Ele já fez, né? Porque quando nós trouxemos a lembrança daquilo que Deus fez, é importante, é maravilhoso. Aí você tem essa confiança, né? Você consegue relembrar aquilo que Deus já fez na vida, né? Na nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente olha pra trás, a gente vê as experiências, né? Que a gente passou, assim, nossa, cara, não faz sentido. Não teria como ser resolvido aquilo ali. Não teria. Porque não foi eu, não foi nós, né? Foi Deus, né? Foi Deus. Poderoso.